Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Eu sou Liazinha, do canal Liazinha Lê Livros, e nós vamos passar a leitura do capítulo 2 das Terceiras Moradas, que é do livro Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa d'Ávila. Então vamos dar continuidade. Prossegue no mesmo assunto, as securas na oração e o que daí pode resultar. É necessário submetermos-nos à prova, como o Senhor prova os que estão nestas moradas. Tenho conhecido algumas almas, posso mesmo dizer, que chegaram a este estado, tanto quanto se pode entender. Nele viveram muitos anos, mantendo sempre retidão e regularidade de alma e de corpo. Ao cabo desse tempo, quando haviam de estar com o mundo debaixo dos pés, ou pelo menos plenamente desenganadas dele, prova-as Sua Majestade com reveses não muito grandes. Ei-las, então, de tal forma inquietas, com o coração tão angustiado, que me deixam perplexa e não pouco temerosa. Dar-lhes conselhos é inútil. Trilham há anos o caminho da virtude. Acham que podem ensinar aos outros e que têm razão de sobra para sentir tanto os seus males. Enfim, não encontrei nem encontro remédio para consolar tais pessoas, a não ser mostrar-lhes grande sentimento de sua pena. Na verdade, causa dó vê-las sujeitas a tanta miséria. Não contradigam suas razões, porque não aceitam. Na sua maneira de pensar, ajeitam-nas de modo a julgar que tudo sentem por amor de Deus. Não caem em conta de sua imperfeição, outro engano lamentável em gente tão adiantada. Não é de admirar que fiquem sentidas. Entretanto, o sentimento deveria passar mais depressa, a meu ver, tratando-se de coisas temporais. Muitas vezes, Deus quer que seus eleitos sintam a própria miséria. Para este fim, retrai um pouco seu favor. No mesmo instante, cai em si. Não é pouco seu favor. No mesmo instante, cai em si. Não é preciso mais para verem logo que é Deus quem assim os prova. Eles compreendem suas faltas muito claramente. Às vezes, malgrado seu, maior pesar é verem-se aflitos pelas coisas da terra, não muito graves, do que pelo sentimento da própria miséria. Neste caso, Deus lhes faz grande misericórdia. Embora haja falta, resulta muito lucro para a humanidade. Com as pessoas às quais me refiro, tal não acontece. Em seus pensamentos canonizam o próprio modo de proceder e querem que os outros o canonizem. Quero dar alguns exemplos para que nos conheçamos e nos provemos a nós mesmas antes que o Senhor nos prove. É de suma utilidade andarmos apercebidas e avisadas antecipadamente. Sobrevém um prejuízo material a uma pessoa rica, sem filhos e sem herdeiros. Não é, contudo, de modo a faltar-lhe o necessário para se manter, sustentar a casa e ainda sobrar. Se essa pessoa andar tão desassossegada e inquieta, como não lhe restasse um pedaço de pão para comer? Como poderá nosso Senhor lhe pedir que deixe tudo por amor dele? Aqui vem a desculpa. Sente-o porque deseja ter para dar aos pobres. Em vez dessas obras de caridade, Deus prefere que eu me conforme com o que Sua Majestade permite e conserve a paz da minha alma.
sem todavia deixar de defender meus direitos. Se alguém não faz assim, por que o Senhor não o elevou a tanto? Está bem? Mas entenda menos que lhe falta liberdade de espírito. Reconhecendo isso, tratará de medida a sua majestade, dispondo-se assim para que o Senhor a dê. Outra pessoa tem o suficiente para manter e até lhe sobra. Apresenta-se uma ocasião de aumentar seus haveres. Se é doação, ainda passa. Mas se é para procurar novos lucros e sempre ganhar mais e mais, fique certa de que jamais subirá às moradas mais próximas do rei, ainda que tenha boa intenção e dever ter, por se tratar de pessoa dada à oração e à virtude. Dá-se o mesmo quando ocorre a essas pessoas algum desdouro ou pequeno detrimento na honra, gastando de favorecer a virtude perante o público. Deus muitas vezes lhe concede a graça de suportar a afronta quanto ao exterior. Faz isso para que não sofram diminuição na reputação em que são tidas, ou talvez em atenção a serviços passados. É grande a bondade desse nosso sumo bem, mas lá por dentro fica uma inquietação tal que não conseguem dominar nem esquecer tão depressa. Valha-me Deus, serão esses os que há tanto tempo meditam os sofrimentos do Senhor, achando muito vantajoso padecer e até desejando? Depois querem exigir dos outros que sejam tão corretos quanto eles no seu modo de viver. E praza a Deus. Não atribuam seus queixumes ao pesar que lhe causa a culpa alheia, considerando-os em sua imaginação como meritórios. Parecerá, irmãs, que falo de coisas descabidas, não vos dizem respeito, mas não podem acontecer aqui, porque não possuímos bens temporais, nem o queremos, nem o procuramos e ninguém nos injuria. Isso mostra como as comparações nem sempre se aplicam ao pé da letra, mas delas se tiram exemplos para muitas coisas que acontecem. Não convém especificá-las, nem há motivo para fazê-lo. Pelos exemplos acima, entendereis se estáis suficientemente desapegadas dos bens que deixastes. Aparecem algumas pequenas ocasiões, embora não sejam tão palpáveis, nos quais vos podereis muito bem provar e entender se sois ou não senhoras de vossas paixões. Crede-me, não está o caso em trazer ou não o hábito religioso. Está, sim, em procurar exercitar as virtudes, em ceder a cada passo nossa vontade à de Deus, em ordenar nossa vida de acordo com o de Sua Majestade, com o que Sua Majestade dispuser para nós. Não em querer que se faça a nossa vontade, mas a dele. Se não tivermos chegado a este ponto, que fazer? Humildade, repito. É esse o unguento para as nossas feridas. Se formos verdadeiramente humildes, virá o cirurgião que é Deus e nos restituirá a saúde, embora às vezes tarde algum tempo. As penitências que fazem estas almas são tão bem calculadas como seu modo de proceder. Querem muito a vida para empregá-la no serviço de nosso Senhor, o que não se pode levar a mal. Tem grande comedimento em fazer penitências. Receiam comprometer a saúde. Não tenhais medo de que se matem, pois estão em seu juízo. O amor ainda não chegou ao ponto de as pôr fora de si. Quanto a nós,
quisera eu que a própria razão nos induzisse a não nos contentarmos com essa maneira de servir a Deus. Sempre passo a passo, jamais chegaremos ao termo do caminho. Já será muito não nos perdermos na ilusão de estar caminhando e com bastante cansaço. É maneira exaustiva de caminhar, que vos parece, filhas? Viajando de uma terra a outra e podendo chegar em 8 dias, valeria a pena demorar 1 ano debaixo de neves e aguaceiros, por caminhos e hospedarias? Não seria preferível passar tudo de uma vez? Quanto mais, além de tudo, se há perigo de serpentes, que boas provas poderia eu dar de que é assim? E praza a Deus, tenha eu passado adiante, muitas vezes parece-me que ainda não o fiz. Vamos caminhando tanto quanto siso. Vamos caminhando com tanto siso que tudo nos assusta, tudo nos amedronta. Não ousamos dar um passo à frente. Não é possível que outros percorram um caminho em nosso lugar, se queremos chegar a estas moradas. Já que não é possível, esforcemo-nos, minhas irmãs, por amor de Deus. Com licença para uma água. Entreguemos às mãos do Senhor nossa razão e nossos temores, esqueçamos a nossa fraqueza natural, que nos pode prejudicar muito. O cuidado desses nossos corpos fique por conta dos diretores espirituais e superiores. Eles lá decidam. Quanto a nós, tratemos somente de caminhar depressa para ver este Senhor. A preocupação com a saúde pode enganar-nos, embora os cuidados e o alívio que tenhais sejam poucos ou nenhum. E posso afirmar que nem por isso tereis mais saúde. Bem sei que o principal não consiste em castigar o corpo com austeridades. Isto é o menos. Quando falo em caminhar, acelerar o passo, refiro-me a andar com grande humildade. Se bem o entendestes, sabeis que o mal dos que não vão adiante está na falta dessa virtude. Convençamo-nos desta virtude e julguemos sempre ter andado poucos passos. Pelo contrário, tenhamos como muito pressurosos e ligeiros os passos de nossas irmãs. Cada uma não só deseje, mas procure ser tida como a pior de todas. Com esses sentimentos humildes, chegaremos a um estado sublime. Sem eles, ficaremos a vida toda no mesmo lugar. Entre 1000 sofrimentos e misérias, vamos muito carregadas da terra de toda miséria, quando não nos deixamos a nós mesmas. O caminho, então, se torna pesado e trabalhoso. Tal não acontece com os que se libertam de si mesmos e sobem aos aposentos superiores. Nestas terceiras moradas, o Senhor justo e também misericordioso, nos deixa de pagar, dando sempre muito mais do que merecemos. Concedei-nos contentamentos incomparavelmente maiores do que as distrações e os prazeres da vida. Não penso, porém, que dê muitos gostos, a não ser uma vez ou outra para atrair-nos. Nesses momentos, dá a experimentar o que se passa nos demais aposentos para nos dispor a entrar neles. Parecerá que contentamento é a mesma coisa que gosto. Perguntareis de onde vem a distinção que faço entre esses dois nomes.
A meu ver, são coisas muito diferentes, mas posso estar enganada. Direi o que penso ao tratar das moradas quartas, que vêm depois destas. Fará mais propósito falar deles lá, porque trarei de tratar dos gostos que o Senhor então dá. Embora pareça sem proveito, pode ser útil para compreender cada graça em si. Assim, vos esforçar em aspirar ao mais elevado. É também de muito consolo para as almas que Deus faz chegar àquele grau. Como é motivo de confusão para as que imaginam ter alcançado tudo. As que forem humildes se moverão no sentido de dar graças ao Senhor. Havendo interiormente alguma falta de humildade, sentirão despeito sem motivo. Não está a perfeição nos gostos, está sim em quem mais ama. O prêmio será dado a quem melhor agir com justiça e verdade. Sendo desta forma, como realmente é, podemos pensar: de que serve tratar dessas grandes graças interiores e explicar em que consiste? Não sei dizer. Perguntai-o a quem me mandou escrever. Não estou obrigada, sendo dessa forma, como realmente é, podereis pensar: de que serve tratar dessas graças interiores e explicar em que consiste? Não sei dizer. Perguntai-o a quem me mandou escrever. Não estou obrigada a discutir com os superiores, nem ficaria bem. Só tenho de obedecer. Uma coisa vos posso dizer com verdade. Em outros tempos eu não tinha nem conhecia por experiência tais graças, nem pensava jamais conhecê-las, e com razão. Grande contentamento já teria sido para mim saber, por conjecturas, entender de que algum modo agradava a Deus. Contudo, ao ler nos livros a descrição das graças e consolações concedidas pelo Senhor aos que o servem com fidelidade, experimentava grandíssima felicidade. Minha alma achava nelas motivo para dar fervorosos louvores a Deus. Se apesar de tão ruim, minha alma fazia assim, muito mais os louvariam as almas boas e humildes. Por uma só alma que o bendiga uma única vez, vale muito a pena relatar e dar a conhecer os contentamentos e deleites que por nossa culpa deixamos de receber. Tanto mais que esses contentamentos, quando são de Deus, vêm carregados de amor e fortaleza, para podermos caminhar sem trabalho e ir crescendo em virtude e boas obras. Pensai bem. Muito nos importa nos colocarmos barreiras, não colocarmos barreiras de nossa parte, quando a culpa não é nossa. Justo é o Senhor. Ele saberá dar-nos por outros caminhos o que nos nega por este. Sua Majestade conhece a razão. São muitos ocultos os seus segredos. Ao menos será, sem dúvida alguma, os que mais nos convém. As almas que pela bondade do Senhor já chegaram a este estado receberam grande misericórdia. Estão muito perto de subir mais. Para elas é de grande proveito exercitarem-se muito na prontidão da obediência, mesmo não sendo consagradas a Deus na vida religiosa. É-lhe muito útil ter diretor como tem tantas pessoas, um guia espiritual a quem possa acudir para em nada seguir a própria vontade. É esta geralmente a origem de nossos males. Não busquem outro do nosso mesmo gênio, como se costuma dizer, que vai em tudo com demasiado cuidado. Procurem que esteja muito desenganado das coisas do mundo. A comunicação espiritual com aqueles que já estão desapegados de tudo é de enorme proveito para conhecermos-nos a nós mesmos. Além disso, dai-nos muito ânimo
vermos praticados por outros com tanta suavidade, sacrifícios que nos parecem impossíveis de abraçar. Vendo seus altos voos, nós nos atrevemos a voar também, como os filhotes das aves, quando o aprendem. Embora não se arrisquem logo a dar grandes voos, pouco a pouco imitam os seus pais. É de grandiosíssimo proveito, sei por mim. Tais pessoas, por determinadas que estejam a não ofender o Senhor, farão muito bem em não se meterem em ocasiões de pecar. Ainda estão perto das primeiras moradas e facilmente poderão voltar a elas. É que sua fortaleza não está apoiada em alicerces de terra firme, como as almas exercitadas em padecer que já conhecem as tempestades do mundo, pouco temíveis quando não se desejam seus prazeres. Por alguma perseguição maior urdida pelo demônio por nos fazer mal, poderiam voltar atrás, querendo impedir ou remediar pecados alheios. Com bom zelo, não teriam forças para resistir às tentações que sobreviessem. Olhemos para as nossas faltas, deixemo-nos as alheias. É muito próprio de pessoas tão corretas escandalizarem-se de tudo. E talvez, no que importa, teríamos bastante que aprender com aqueles que nos desedificam. Na compostura exterior e no trato com o próximo, levamos vantagem. Essas coisas, entretanto, embora louváveis, não são as mais importantes. Não há razão para querermos que todos sigam logo pelo nosso caminho. Nem nos devemos pôr a ensinar o caminho do Espírito, que talvez nem saibamos que coisa é. De fato, com este desejo do bem das almas que Deus nos dá, irmãs, podemos cometer muitos erros. O melhor é pautar nosso conhecimento pelo que diz nossa regra. Procurar viver sempre no silêncio e na esperança. O Senhor terá cuidado das almas alheias. Quanto a nós, faremos muito, com o favor de Sua Majestade, se não nos descuidarmos de suplicar por elas. Então vamos repetir aqui essa frase que é, essa citação, na verdade, que é de Isaías 30:15. Procurar viver sempre no silêncio e na esperança. E é com essa citação que eu encerro esse segundo capítulo das terceiras moradas. E agradeço por terem chegado até aqui, por estarem comigo. E se estiverem curtindo, dê seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, clique lá no sininho. E se você souber de alguém que goste desse tipo de leitura, que se interesse em ouvir a narrativa de leitura como essa, compartilhe esse vídeo, tá bem? Muito obrigada e até a próxima. Até já!